Queridos amigos, boa noite a todos. Aqui estamos para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também a nossa irmã Maristela, que nos convidou para virmos a esta casa, mas agora virtualmente, a Casa de Caridade Irmão Átmos. Com muito prazer aqui estamos, e que Jesus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Vamos iniciar com uma página que é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e cujo capítulo é o capítulo 6º, o Cristo Consolador. E nós vamos ler o Advento do Espírito da Verdade no item 5, e nos diz assim: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que fez germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e, se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, queridos amigos, com esta página linda do Espírito de Verdade, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecermos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, por esta maravilha que é a tecnologia, que sem ela não poderíamos estar nesta conexão, e tudo isso através da inteligência do homem que nos proporcionou esta façanha de que possamos nos unir, embora distantes. Isso agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre,
por esta evolução da nossa Terra, que possamos aproveitar esses momentos felizes através de suas lições, através de seus ensinamentos e dos espíritos amigos. Que Jesus nos abençoe e que todas as famílias que estão reunidas neste momento possam receber todas essas bênçãos que descem do alto. E que esta casa querida ao coração de todos possa cada vez mais fazer o progresso de cada homem, de cada criatura, mulher e cada criança, de cada pessoa, Senhor, que possa adentrar a este recinto maravilhoso que vós colocastes no caminho desses nossos irmãos. E assim, com a tua paz, com a tua luz, nós damos por iniciado, Senhor, o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, com esta página linda do Espírito de Verdade, lá no Evangelho, e com a prece, agradecendo aos amigos espirituais, nós vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, cujo tema é Jesus, o governador da terra. E este tema que nós vamos abordar, ele está no livro de Emmanuel e Chico Xavier, que é esse livro aqui. Tá? Ele está todo pautado neste livro, que foi feito em 1939, foi lançado, aliás, né, pela FEB, através de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. E esse livro veio elucidar acerca da importância da construção de nosso planeta, cujo título é A Caminho da Luz. Acho que muitos de vocês já devem conhecer, né, esse livro, A Caminho da Luz. E por que A Caminho da Luz? Né? Será por que Emmanuel nos colocou esse nome A Caminho da Luz? Porque a partir do momento que Jesus chegou à Terra, ele traçou para nós esse projeto de que a nossa caminhada, nós faríamos a nossa trajetória na Terra caminhando pela luz. Que luz seria essa? A luz de Jesus, que nos veio para dar essa projeção de luminosidade às nossas vidas, né? E Emmanuel, ele nos fala nesse livro que ele não teve assim o propósito de fazer uma nova teoria da formação do mundo. Ele não teve esse propósito, na verdade, né? Porque vários cientistas, durante os séculos e séculos, né, eles vieram e deram aos poucos, foram dando esse progresso do entendimento sobre a formação da nossa Terra, né? Então, eles foram aqueles operários que vieram e gradativamente eles nos disseram como foi que a humanidade surgiu, como foi esse início e essa trajetória da nossa Terra, né? E lá no livro do A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala o seguinte, que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, Então, o nosso Senhor Deus do Universo, ele tem esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual o nosso querido Jesus é um dos membros divinos, se reuniu nas proximidades da nossa Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então foram vários milênios, né, que esses espíritos estiveram junto a Jesus, trabalhando para todos nós, né, pela nossa Terra. E a primeira ocorreu quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, né? A nossa Terra se desprendeu da nebulosa solar
a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e o nascimento da vida, né, no nosso planeta. E o nosso planeta estava em ignição, né? O Sol, ele se desprendeu do Sol também, que estava ainda em ignição, e também o nosso planeta estava em ignição, toda aquela caloria, aquele fogo, né? Do tal do Big Bang que se fala. E a segunda foi quando se decidia a vinda de Jesus à nossa face da nossa terra, né? Trazendo à família humana a lição imortal do Evangelho de amor e redenção do nosso Senhor Jesus. Então, pela segunda vez, esses espíritos estiveram juntos, né, na formação do nosso planeta e quando Jesus veio para nos auxiliar. Então, Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o projeto da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que era a Terra, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa da qual o seu coração haveria de expandir-se. Então, a Terra, a nossa escola, né? E Jesus veio com esse amor para todos nós. Quando isso se deu, é claro que Jesus já era um espírito puro e perfeito. Agora vocês vejam bem quanto tempo à nossa frente Jesus está. Então, Emmanuel detalha essa governadoria de Jesus, falando dos processos, né, da origem do planeta, das primeiras manifestações da vida na Terra. A origem da vida ocorreu na água, todos sabemos disso, né, pela ciência. Após a Terra incandescente, veio o resfriamento e surgiram os seres primitivos tais como. Quais foram os primeiros seres? As bactérias, ainda andam por aí, né? Algas e micro-organismos pertencentes ao reino Monera. Isso há cerca, gente, de 3, bilhões de anos, quando a crosta terrestre começou a se formar. Então a gente vê como é que a coisa é longa. Foi um trabalho gigantesco para a formação da nossa Terra. A geologia, que é a ciência que estuda a origem da vida e a estrutura da Terra, mostra os recursos que foram sendo desenvolvidos ao longo de milhões e milhões de anos. Veio a flora, a vegetação, a fauna, os primeiros seres vivos, todo esse trabalho para que a espécie humana pudesse caminhar sobre a Terra quando tudo estava já organizado. Agora vejam como Deus é bonzinho para nós, né? Deixou tudo calminho, tudo tranquilo, né? Porque havia aquele reboliço todo, e quando tudo já... Aí começaram a vir os primeiros homens, aqueles primatas, né? Começaram a vir para a Terra. Jesus, a raiz desses processos invisíveis, recebeu a incumbência da divindade de administrar o orbe como sendo o engenheiro. O engenheiro, ele foi o construtor principal desse planeta desde o início da sua formação. Vejam que responsabilidade desse espírito maravilhoso. Então, há 4,5 bilhões de anos, nós temos o espírito que dirige essa nave maravilhosa. E esse espírito nós conhecemos, ele com esse nome, Jesus. Mas na verdade, né, ele teve que trazer esse nome, algum nome ele deveria ter para que nós tivéssemos na nossa acústica mental esse espírito maravilhoso. Jesus está à nossa frente, gente, há bilhões e bilhões de anos. À nossa frente, há mais 4,5 bilhões de anos à nossa frente. Como nós somos ainda assim pequenininhos, né? Mas não podemos ficar desanimados. Então temos que progredir. Ele tá esperando o nosso progresso, né? Então a ciência estima que o Homo erectus, né, e o Homo sapiens caminham pela Terra, começaram a caminhar pela Terra há mais ou menos uns 250 a 300 mil anos. Quando o homem já estava mais adiantado, o erectus e os sapiens, né?
A Terra tem aproximadamente cerca de 4.500 bilhões de anos, e vocês vejam que com pouco tempo o homem está na Terra, o homem com a inteligência já desenvolvendo a sua inteligência, né? Ele primeiro se levantou, o Erectus, né? E depois ele foi desenvolvendo, tinha que desenvolver, né? E o nosso irmão João Evangelista, que foi um dos seguidores de Jesus, ele nos diz o seguinte, uma coisa assim maravilhosa, né? Ele disse que no princípio era o verbo. Prestem bem atenção nesse trecho de João, que está no capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, quando a gente fala o verbo é essa possibilidade que nós temos, né, de falar, tá? Falar. Então, o verbo que estava com Deus, que verbo, quem trouxe a palavra, quem trouxe a boa nova, quem trouxe o evangelho através do seu verbo? Jesus. Jesus veio nos trazer a palavra de Deus para todos nós. Veio trazer a boa nova de Deus para todos nós da humanidade, né? Então, ele estava no princípio com Deus. Jesus está com Deus desde o princípio. E todas as coisas que foram feitas por ele, e nada do que foi feito, quer dizer, tudo foi feito por ele, junto com aquela equipe. E nada do que foi feito sem ele. Isso é João falando. E se referindo mais uma vez ao mestre, considerou no versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quem é o verbo? Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Entendemos que o seu amor foi o verbo da criação do princípio das coisas revelado por João, que foi esse discípulo, esse apóstolo que se tornou um lindo apóstolo, lindo no sentido do trabalho que todos eles fizeram, né? Maravilhoso, né? Esses apóstolos de Jesus que ele escolheu, e eles foram escolhidos. Sua missão foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus, e somente a sua doutrina, em toda pureza, pôde exprimir esse pensamento, né? Então, somente a doutrina de Jesus pôde transmitir, né, esse pensamento de Deus. Seus ensinamentos foram deixados não somente pelas palavras, mas sobretudo pelos exemplos. Começava então a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Olha que coisa poética, né? Está lá em A Caminho da Luz, né? Então, Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, todos nós, né, habitantes da Terra. E fazendo um parêntese, não foi apenas Emmanuel, né, que nos relatou sobre a governança de Jesus. Ele nos elucidou sobre a sua missão espiritual no curso de todas as civilizações terrestres, né? Mas, na Revista Espírita, numa mensagem assinada pelo Espírito Hahnemann, em janeiro de 1864, Allan Kardec faz um comentário referente a Jesus como sendo o Espírito de verdade, aquele que dirige este globo. Então, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele faz essa revelação, né? Que Jesus, como sendo o Espírito de verdade, aquele que dirige este globo. Então, não foi só Emmanuel. O filósofo e pensador francês também, Leon Denis, no livro O Cristianismo e o Espiritismo, em 1898, faz referência semelhante também. Ele nos diz: Jesus, governador espiritual deste planeta, veio com seu sacrifício abrir o caminho para a senda do bem, e é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação. Então, Jesus veio trazer uma nova revelação,
porque já tinha havido uma outra revelação anteriormente, né? Que nós sabemos, a primeira revelação, e ele veio trazer a segunda revelação, e ali já estava se operando a terceira revelação. Vem restabelecer sua doutrina, restabelecer sua doutrina. Isso é falando aqui. Restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento de sua natureza e de seus destinos. E um dos expoentes, né? Então isso tudo aí foi Leon Denis que falou, porque Jesus havia dito lá, e tudo foi deturpado através do passar do tempo, os homens deturparam os ensinamentos de Jesus. Então ele falou, eu não vos deixarei órfãos, mandarei um novo Consolador, né? Que está aí entre nós, que é a doutrina espírita, para restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento de sua natureza e de seus destinos. A doutrina espírita nos fala sobre isso. E um dos expoentes do espiritismo em nosso país, né, um educador e um jovem médium, mineiro também, Eurípides Barçanufo, o doce Eurípides Barçanufo. Ele recebeu uma mensagem em 1908, assinada por João Batista, e afirma que o Messias é o governador da terra. Através de Eurípides Barçanufo, né, João Batista também dá esse depoimento. E ele, com 38 anos, né, passou para a pátria espiritual. Que espírito maravilhoso, Eurípides Barçanufo. Bem, então, Jesus, falando também, né, da primeira revelação, da segunda revelação que nós estamos falando, Jesus nos disse o seguinte, não vim destruir a lei, né? Porque está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz, não vim destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, Jesus veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Então a gente vê aqui que a missão de Jesus é demonstrada por meio de seus ensinos, de sua vivência no amor e a sabedoria. Então, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores. Olhem bem, a gente sabe, né, que havia muita prática exterior naquela época, logo depois de Moisés, né? Os fariseus tinham essa prática das práticas exteriores e que Jesus teve que, quando chegou aqui à Terra para nos trazer a Boa Nova, entrou muito em choque com aqueles homens do Sinédrio. Nós sabemos de tudo isso e o que ocorreu lá na frente com Jesus em virtude de tudo isso. Então, Moisés, todas as outras, quer dizer, Moisés na sua época, né? Todas as suas leis, ele recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus, né? E todas as outras leis que ele decretou, ele foi obrigado, né, que se via a conter pelo temor um povo de sua natural, assim no começo, aquela turbulência, indisciplinados. Eles ficaram muito tempo no Egito, na escravidão. Então Moisés precisava combater todos aqueles abusos que eles tinham. Eles estavam esquecendo do Deus único e durante esse período todo, Moisés teve que, de alguma forma, segurar ali as rédeas, né? Ter aquele bridão do cavaleiro para que aquela sua autoridade, as suas leis, né, fossem respeitadas, e mesmo assim era difícil. Então, ele deu a essas leis civis, que são chamadas civis, ele deu como se fosse de origem divina, mas na verdade elas não eram de origem divina, né? Ele havia de falar do nome de Deus nessas leis civis para que o povo o respeitasse, como sofreu o nosso Moisés também, né, gente?
Portanto, Jesus, então, né, ele auxiliou o desenvolvimento moral e intelectual para dar, assim, um cumprimento ao amor e à justiça divina, né? Porque antes era aquele Deus temor com Moisés. E Jesus veio mostrar essa justiça divina, mas pelo amor, enviando espíritos superiores com o objetivo de despertar a humanidade que ainda possuía essas dificuldades em aprender as leis de Deus. Então, amar ao próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para eles ainda era muito difícil. E acrescentando, Jesus ainda disse: aí estão a lei e os profetas, né? Para que aquelas criaturas fossem entendendo, principalmente o povo, né, que ele lidava. Então, a missão de Jesus, ele assumiu, então, esse compromisso de amor em ajudar a humanidade inteira, acelerando o ritmo da evolução espiritual do nosso planeta, respeitando e ensinando a lei de Deus, nosso Pai, né? E somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento divino. Então, seus ensinamentos foram deixados não somente pelas palavras dele, né, pelos atos dele, mas principalmente pelos atos e pelos exemplos de Jesus, né? E João Evangelista, e não só João Evangelista, mas os outros discípulos de Jesus, né, que na verdade se tornaram aqueles profetas maravilhosos, ou profetas não, eles se tornaram aqueles 4 evangelistas, que foi Mateus, Marcos, Lucas, né, e João. Então Jesus não escreveu nada, e eles grafaram tudo, todas aquelas atitudes, os ditos milagres de Jesus, tudo ficou ali registrado através, né, desses maravilhosos seguidores de Jesus, né, esses evangelistas. Então, no Evangelho de João, Jesus faz assim diversas declarações sobre a pessoa de Jesus, né? E seu propósito é nos mostrar claramente que ele é o caminho para a vida verdadeira. E ele, neste Evangelho de João, Jesus declara que é Filho de Deus, que foi enviado por Deus para cumprir sua missão perante os homens na terra, né? Então vamos ver o que João grafou lá para nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Está em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, todas essas palavras de Jesus e outras tantas, né, João foi grafando e os outros também, né, e os outros evangelistas também. E no livro Pensamento e Vida, também de Emmanuel, né, e Chico Xavier, ele nos diz assim: a nossa mente, se quiser entrar em sintonia com Deus, precisa focalizar Jesus. Então, para entrarmos em sintonia com Deus, nós temos que focalizar Jesus, porque Ele é o caminho, né, para chegarmos a Deus. Antes de ser perfeito, Jesus foi criado por Deus, assim como todos nós, simples e ignorantes, sem nada saber. Jesus foi criado assim, ele não se fez assim logo, né? Ele teve a sua caminhada, não aqui na Terra, mas em outros planetas, né? Ele veio à Terra para nos auxiliar, mas na verdade ele teve a mesma trajetória que nós tivemos. Então ele foi evoluindo lentamente até se tornar luz, assim, puro, né? Perfeito. E um dia nós também, vai demorar muito, mas um dia também seremos assim, né? Mas vai demorar, porque do jeito que a gente está andando está muito difícil. Então ele não recebeu nenhum privilégio nenhum privilégio de Deus, né, para tornar-se espírito perfeito. Esse status foi uma conquista dele, de Jesus. Foi conquista dele, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625,
Kardec pergunta a seus espíritos, todos sabem disso, mas vamos falar porque eu acho muito lindo. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então vem essa palavrinha, Jesus. Então Jesus é o tipo mais perfeito oferecido por Deus ao homem para lhe servir de guia e modelo. E como é difícil a gente seguir, né? Kardec comenta essa questão dizendo, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, se nós quisermos entrar em sintonia com Jesus, com Deus, né, nós temos que estar em sintonia, né, com Ele, com Jesus, que Deus é o Todo-Poderoso, né? Então, Jesus ele combateu pacificamente todas aquelas violências do judaísmo, né? Quando ele chegou, aquela violência, aqueles oficiais, aquela coisa toda, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Então ele veio para refazer, né, aquela sociedade judaica que muitos seguiram a ele. Mas aqueles doutores da lei, aqueles orgulhosos, aqueles egoístas, não quiseram seguir, né? E no livro, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, Chico relata uma história para Herculano que é muito interessante. Era a vontade que ele tinha de entender Deus e entender Jesus. Agora vejam bem, para nós também entendermos Deus, entendermos Jesus na sua essência é muito difícil, né? E ele pedindo a Emmanuel. Então o Emmanuel disse para ele assim: Chico, Deus é o Criador do universo infinito. Jesus é o governador do orbe. Isso basta, meu filho. Para que você quer saber mais? Vai confundir a sua cabeça. Mas aí Chico disse, mas eu quero entender isso, insistiu, né? Aí então o Emmanuel falou assim, então tá, vamos lá, vamos fazer uma viagem, se concentra, né? Vamos fazer uma viagem. Começaram então a se afastar da Terra. Então a Terra foi ficando pequenininha e Chico começou a ver uma constelação de estrelas, uma coisa assim gigantesca, né? De repente aquela foi ficando pequenininha, e ele viajando começou a andar pelo centro da galáxia, que também ficou pequenininha. E ele exclamou, meu Deus do céu! Ele começou a ficar assim, apavorado, né? E começou a andar por um aglomerado de galáxias, no meio de várias galáxias. Então virou-se para o Emmanuel e falou assim, eu não aguento mais. Você podia me fazer voltar? Porque eu tô doido para ir para casa, para tomar meu cafezinho. Muito engraçado esse Chico, né? Então, o Emmanuel, né, disse o seguinte, pois é, quando você pediu para parar naquele aglomerado de galáxias, você desistiu de ir, né? Acontece que Deus está muito além disso. E eu ia muito mais além, né? Com você. Vocês vejam bem também a espiritualidade assim, de Emmanuel, né? A grandeza de Emmanuel. E Chico também, né, gente? Então, ele contando assim, às vezes até para fazer a gente rir, né? Quando você viu a Terra, o Emmanuel falando, a galáxia que você viu, tudo isso aqui que você viu, é o nosso mestre, é aqui que o nosso mestre opera. E aí Chico se deu conta da grandeza de Jesus. Foi ali que ele disse, né? Mas Chico também é aquele espírito maravilhoso. Então, a Terra, na condição de provas e expiações, se prepara para um novo ciclo, né, gente? Já estamos entrando nele, evolutivo, ou seja, para o plano de regeneração. Nós já estamos entrando no plano de regeneração, onde o bem predomina. Nós ainda estamos na transição, mas já estamos entrando, começando a entrar na regeneração. Então, porque vários espíritos estão vindo aí, já estão vindo. Jesus já está enviando vários espíritos
que estão chegando para renovar isso aí, né? Então, os espíritos que se encarnam nos mundos de regeneração conhecem as leis de Deus e se esforçam por praticá-las, e todos trabalham alegremente para corrigir as últimas imperfeições. Então, em regeneração ainda temos imperfeições, vamos ter. Quem puder ficar na regeneração ainda terá defeitos, ainda terá alguns sofrimentos, ainda terão dificuldades, porque não vai ser aquela maravilha ainda não, vai ter que ter uma recuperação. Na regeneração nós vamos ter que regenerar muita coisa, né? Então estamos recebendo, nós aqui estamos recebendo valiosas oportunidades, né, gente, na atual transição, para acompanharmos esse progresso nessa terra que nós estamos encarnados, né? Portanto, é muito importante essa valiosa oportunidade de nos redimir dos erros passados e corrigir em nós mesmos os defeitos morais que nós ainda possuímos. Para isso, devemos nos esforçar para nos aprimorarmos moralmente, porque o nosso problema maior é a moral, e nós precisamos melhorar, né? E para que a mudança se ocorra em nosso coração, né, dentro de nós, basta que sigamos um importante ensinamento de Jesus, né? Amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, e fazendo aos outros o que queiramos que nos façam, né? Então a gente inclusive Chico Xavier fala isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se todos nós fizéssemos isso, a Terra estaria muito melhor, né? A humanidade estaria muito mais adiantada, mas nós somos muito empedernidos ainda. É fundamental, conforme orienta Jesus, que preservemos a prática do amor e do bem, para que possamos continuar a viver neste planeta abençoado. Só seremos continuadores aqui se nós fizermos essa lei divina maravilhosa que Jesus nos trouxe, né? A transformação moral do planeta se dará pela nossa transformação interior e exterior. Olhem bem, a transformação do nosso planeta se dará pela nossa transformação. Vai começar em nós. Nós temos que começar essa transformação, né? Interiormente e exteriormente, ou seja, pela mudança dos nossos hábitos. Gente, o hábito é uma das coisas mais difíceis de nós mudarmos. Tanto é que quando nós temos um hábito, a gente não consegue ficar sem ele. A gente acostumou a escovar o dente todos os dias de manhã, então a gente não sabe ficar sem escovar os dentes. Tomar o banho, essas coisas todas são hábitos que nós vamos adquirindo. E quando a gente tem certos hábitos negativos, são difíceis também de serem tirados, né? Então, os hábitos e as atitudes nossas para com o nosso semelhante e também para com o nosso planeta. Então, ou seja, essa nossa transformação, ela tem que ser de várias formas, não só interiormente é mais difícil, exteriormente também é muito difícil, mas nós temos que nos esforçar. Então, nenhuma conquista exterior será conseguida se não mudarmos intimamente, pois é lá no íntimo onde estão instalados nossos hábitos ruins que nós precisamos tirar dali, né? E fazer aquilo que Jesus disse: fazei brilhar a vossa luz, aquilo que está lá dentro de nós. Quanta coisa boa a gente também tem, graças a Deus, né? Então vamos botar para fora as coisas boas e deixar para lá aquelas coisas que a gente precisa esquecer, né? Então esses hábitos estão em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e ações. Então nós temos que melhorar os pensamentos, né? Limpar nossa mente, a nossa casa mental, precisamos limpá-la, né? Não é só faxinar a casa da gente, mas a nossa casa mental. E esses sentimentos vão brotando. É difícil pra caramba, mas vamos fazer, né? E as nossas ações, estarmos atentos. Então, os obstáculos para a nossa evolução são o quê? Que os espíritos nos falam, ó, quanto tempo? O egoísmo e o orgulho, né? E surge na sociedade gerando o quê? Crimes, guerras, violência, miséria física e moral, vícios de toda ordem. Isso tudo está aí, né, gente? Insensibilidade diante das necessidades alheias também está campeando aí demais tudo isso. E até que ocorra a regeneração no nosso mundo, haverá dores físicas e morais
resultados dos sentimentos inferiores em nosso coração. O que está acontecendo aí com essa pandemia? Né? O que nós estamos vendo aí nessa pandemia? Ela pegou não somente os pobres, os humildes, né? Mas pegou toda, não só uma nação, mas todas as nações do nosso orbe terrestre, né? Os pobres, os ricos, os de primeiro mundo, do segundo mundo, de terceiro mundo, pegou tudo, todos, para que mostrasse assim, todos nós somos iguais perante Deus, todos. Então, essa pandemia que foi uma quarentena, que seria uma quarentena, se tornou, passou muito da quarentena, bota a quarentena nisso. Então, há meses nós estamos recolhidos, né, em nosso lar, dentro da casa para aprendermos. A gente percebeu isso, que a natureza melhorou, nós vimos que o céu ficou mais bonito, estrelado, que o mar ficou mais limpo, né? Que os pássaros vieram cantar mais no jardim. A gente foi vendo que a poluição melhorou, a quantidade dos carros que tinham na rua não tem mais, melhorou. Então, na verdade, nós seres humanos que estamos aqui na Terra, nós que somos os racionais, os inteligentes, né, que já temos tudo isso, o que está faltando a nós é o quê? É um sentimento. É esse sentimento, essa moral para transformarmos e depois melhorarmos também o que está fora de nós, não somente dentro de nós, né? Então nós encontramos essa oportunidade de aprimoramento espiritual na Terra, e é pelo estudo que nós temos, pelo trabalho honesto, pela caridade, fraternidade, que conseguiremos nos transformar. E a doutrina espírita nos dá isso tudo, porque o espiritismo, ele é não somente a doutrina do amor que veio para nós de Jesus, né, através dos espíritos maravilhosos que vieram nos auxiliar, mas sim, principalmente ela é uma cultura maravilhosa, ela é filosofia, é ciência e é religião. Então é um apanhado de coisas maravilhosas. Então, gente, nós temos essa oportunidade de estarmos aqui vivenciando toda essa experiência nessa pandemia, para que nos renovemos, para que a gente mentalize essa positividade de que podemos melhorar. Não é pela dor, nós podemos melhorar pelo amor. É muito mais fácil nós estarmos melhores pelo amor do que pela dor. Mas infelizmente a maioria de nós vai pela dor, não é? Não vem pelo amor. E Jesus ensinou isso quando ele já existia, há 4,5 bilhões de anos. Ele estava lá preparando o nosso planetinha para que a gente pudesse melhorar hoje, né? Já nesse século aí que já está chegando para outro século. Então, gente, vamos melhorar. Então, pelo estudo, né, desenvolvemos a inteligência, pelo trabalho desenvolvemos os nossos dons. Quantos dons nós temos e às vezes nós negamos os dons. A gente esconde os dons para que as pessoas não saibam, para que a gente possa ser útil. Dentro da casa espírita, por exemplo, tanto trabalho precisa, mas às vezes a gente esconde ali o nosso, pegamos as moedinhas, botamos lá debaixo da terra, né? Por quê? Porque a gente não quer dizer o que a gente sabe para poder fazer alguma coisa, né? Então tem muita coisa que acontece. Então nós desenvolvemos, né, os nossos dons, ajudamos o progresso pela caridade e o amor a Deus e ao próximo, que transformamos os nossos sentimentos cooperando. É através desse trabalho, desse progresso todo, desculpem, que pela caridade, né, que é esse amor maior, a caridade é o amor posto em prática, né? Então nós vamos nos transformando os nossos sentimentos e cooperando na transformação do nosso planeta, que é isso que Jesus deseja de nós. Então, meus queridos amigos, vamos lembrar também de uma frase muito interessante que eu li da Joana de Ângeles, que diz o seguinte: Jesus transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou.
Então Jesus, ele era um cientista, Jesus era o mestre, Jesus era o médico, Jesus era o cientista, Jesus era o geólogo, Jesus era o engenheiro, Jesus era tudo isso, maravilha, que ele veio para que nós tivéssemos vida, né, gente? Uma vida melhor. E que nós possamos aproveitar esse momento e que Jesus nos abençoe. E muita paz para todos e muita coragem, muita fé e muita esperança em dias melhores. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até mais. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui e a nossa oração da noite de hoje, ela será em forma de música, e essa música é da autoria do nosso filho Sandro Caridade, e o nome dela é Mais Alto. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos uma boa noite a todos. Graças a Deus. Mais alto que os montes, mais alto que a ave que voa no céu, mais alto do que os pássaros que cantam, mais alto que a águia rasante no céu, mais alto do que o sol, mais alto do que a lua, mais alto que as estrelas, mais alto que as galáxias sem fim, mais alto que trilhões de anos-luz. Lá está, e está dentro de mim, o meu Senhor Jesus. Mais alto que os montes, mais alto que a ave que voa no céu, mais alto do que os pássaros que cantam, mais alto que a águia rasante no céu, mais alto do que o sol, mais alto do que a lua, mais alto que as estrelas, mais alto que as galáxias sem fim, mais alto que trilhões de anos-luz. Lá está, e está dentro de mim, meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus.